Gente, o exército de Israel afirmou agora há pouco que ao menos 306 soldados morreram desde o ataque a Israel em 7 de outubro e 203 pessoas foram sequestradas pelo Hamas. A repórter Danúbia Braga chega agora ao vivo com mais detalhes da Central de Informações. Danúbia, muito bom dia para você. Tainá, bom dia para você, bom dia a todos conectados então com as agências internacionais de notícia e também com a CNN Internacional. Exatamente, pelo menos 306 soldados israelenses mortos desde o início, então, desse ataque do Hamas contra Israel, segundo o exército israelense. A gente também tem a respeito informações da morte de 3 palestinos que foram mortos a tiros em confrontos na Cisjordânia, de acordo com as autoridades palestinas. Então, esses 3 palestinos teriam sido mortos, de acordo com o Ministério da Saúde, por tiros durante ali uma ocupação nesta manhã de quinta-feira. A Cruz Vermelha também palestina afirmou que a maioria dos ferimentos dessas pessoas teria sido então causado por balas durante esse confronto israelense. Atualizando também a respeito do número de mortos, são 1.400 mortos pelo menos em Israel, mais de 3.500 em Gaza. E aí, a atualização sobre o número de famílias sequestradas, de pessoas sequestradas, pelo menos 203, de acordo com as forças de defesa de Israel, que notificaram 203 famílias e eles acreditam que essas pessoas estejam sendo mantidas reféns pelo Hamas, de acordo com o porta-voz Daniel Hagari, em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira. Ele disse que as famílias foram notificadas, alguns deles são de alta probabilidade, outros de média, ainda assim outros de baixa, acrescentando que esse número não seria definitivo. O que foi definitivo é o número de pessoas que já foram notificadas a respeito desses sequestrados. Porque o Hamas, as brigadas de Al-Qassam, disseram numa declaração em vídeo na semana passada que o número de reféns capturados pelo Hamas durante o ataque a Israel seria de pelo menos entre 200 e 250. E o Hamas também divulgou na semana passada um primeiro vídeo de uma refém, uma mulher de 21 anos, que ela no vídeo estava bem ferida, ela teria sido levada para Gaza e aí ela implorou para voltar para sua casa e para sua família. Então, de acordo com essa informação do Daniel Hagari, que é o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, 203 famílias já foram notificadas de pessoas mantidas reféns. E aí, claro, esse número ainda pode aumentar, mas no momento foram essas 203 famílias que já foram notificadas. Volto com você, Tainá. Obrigada, Danúbia Braga, pelas informações ao vivo. Daqui a pouco eu te chamo para a gente atualizar ainda mais informações sobre a guerra entre Israel e o Hamas. E olha só, mais um líder importante visita Israel em meio à escalada do conflito com o Hamas. É o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. Ele pousou hoje em Tel Aviv. Quem vai trazer todos os detalhes dessa visita para a gente é o nosso repórter Michel Gavendo, direto de Israel. Michel, muito bom dia para você. O que a gente pode esperar dessa visita e como ela pode impactar esse conflito nesse momento? Bom dia a todos. Bom dia, Tainá. Olha, o premier britânico ele está agora reunido com o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Sunak ele desceu em Tel Aviv, pousou em Tel Aviv num avião militar e também trouxe equipamento. Aí ele partiu, se encontrou com o presidente de Israel, Vladimir Herzog. Sunak ele fez uma declaração muito forte, dizendo que está aqui para manifestar solidariedade a Israel e disse que o Hamas tem que ser chamado pelo nome, Organização Terrorista Cruel. Assim ele classificou o Hamas. Ele também pediu que fosse liberada ajuda humanitária para os palestinos, que, segundo ele, também são vítimas do que o Hamas fez e começou a guerra naquele dia 7 de outubro. É mais um líder, né? Depois, ontem, a gente teve aqui Joe Biden também manifestando solidariedade total a Israel e, ao mesmo tempo, pedindo ajuda humanitária para os palestinos civis que estão refugiados dentro da faixa de Gaza. Então, essa visita é uma visita de muito peso diplomático e ele deve, né, daqui a pouco, ele e Benjamin Netanyahu vão fazer uma declaração conjunta, eles estão reunidos em Jerusalém. Então, ele deve, a expectativa é de que ele faça mais uma declaração de solidariedade a Israel. Ele já disse que Israel não tem só o direito de se defender, mas tem também o dever de se defender. Ao mesmo tempo, ele também deve fazer pressão
para que aqueles caminhões que estão no lado do Egito entrem na faixa de Gaza com alimento, remédio e água para os palestinos que fugiram de suas casas, principalmente do norte da faixa de Gaza, devido aos bombardeios de Israel. Michel, eu gosto de aproveitar suas entradas, ao vivo direto de Israel, para você contar para quem está assistindo a gente exatamente onde você está. Eu vejo uma movimentação até nas ruas. Como tem sido os últimos dias da população por aí em meio a essa guerra? Isso, Tainá. Eu estou em Tel Aviv, na região perto da praia, aqui perto da região, de uma região onde tem bares e restaurantes e também uma área residencial. Então, hoje a gente consegue ver mais movimento nas ruas, porque desde ontem o número de ataques do Hamas contra Tel Aviv diminuiu. Ontem o grupo conseguiu lançar pelo menos 4 vezes mísseis em direção aqui à região de Tel Aviv. Mas nas últimas horas há uma certa diminuiu esse número de ataques. Israel não deixou de bombardear a faixa de Gaza. Durante a noite foram muitos bombardeios. Israel disse que atingiu estruturas do Hamas e matou pelo menos 3 comandantes do grupo no território palestino. Então, hoje há mais movimentação aqui na rua, mas a gente sabe que esse cenário pode mudar a qualquer momento. Talvez até pela visita do premier britânico. Isso aconteceu também ontem, enquanto o Joe Biden estava aqui, houve uma diminuição dos ataques. Agora, no norte de Israel, com o Hezbollah, que durante já 10 dias, hoje já é o 14º dia de guerra, nos últimos 10 dias o fogo vem aumentando, os combates não param. Enquanto na faixa de Gaza diminuiu um pouco, no norte, entre Israel e Hezbollah, os combates não param. Israel disse que o Hezbollah atacou alvos civis e militares com mísseis antitanques e com armas e com tiros. Israel continua devolvendo ou contra-atacando, principalmente com artilharia, Tainá. Agora, Michel, você comentou sobre o lançamento de mísseis do Hamas contra Tel Aviv e eu queria saber se todos esses últimos mísseis conseguiram ser bloqueados, digamos assim, pelo Domo de Ferro. Sim, não houve, em toda essa guerra, não houve muitos locais em Tel Aviv ou na região central de Israel. Quando eu digo Tel Aviv, eu digo todas as cidades ao redor, a grande Tel Aviv, a região metropolitana. Seria como em São Paulo, aí, o grande ABC, todas as cidades ao redor de Tel Aviv, claro, numa escala muito menor. Tel Aviv, toda essa região tem cerca de 1 milhão de habitantes, é um país pequeno. Então não houve, a maioria, 90% dos mísseis de longo alcance lançados pelo Hamas foram interceptados ainda no ar. Houve sim algumas quedas em algumas cidades com alguns feridos, mas o impacto foi bem menor do que teria sido, claro, se Israel não tivesse um sistema de defesa. Muito obrigada, Michel Gavendo, sempre um relato preciso aí direto de Israel.